Bom dia, eu sou. Era uma vez um contador de histórias, contando e vivendo, vivendo e cantando histórias de despertar, histórias de libertação. Eu estou vindo fazer esse vídeo com a proposta de explicar o quanto seja possível do que se trata esse projeto que eu batizei como Interdimensionaus. E falar sobre, ao mesmo tempo que introduzir minimamente a ideia, falar sobre os medos e as resistências que eu trago comigo nesse exato momento, nessa manhã, de estar fazendo isso que eu estou fazendo, gravando esse vídeo agora. Vou começar explicando de onde veio o termo, o nome interdimensionais. Digamos que eu recebi, num estado de profunda meditação, a frase, a inspiração da seguinte frase: histórias são naus interdimensionais. Histórias são naus, embarcações, veículo através do qual nós viajamos entre dimensões. E essa inspiração veio com essa profundidade de que as histórias navegam pelas eras, em torno das fogueiras, as histórias que os nossos avós e os avós dos nossos avós contavam, vão viajando não só no tempo, mas entre dimensões. E também a ideia de que as parábolas que ao longo das eras foram usadas como maneiras de transmitir sabedoria, maneiras de transmitir princípios preciosos que nos servissem como as estrelas na noite escura, atravessando um mar agitado. Essas histórias preservavam esse tesouro que a gente poderia chamar de verdade, essa verdade que cada história carrega. Elas seriam preservadas não só na nossa dimensão, nessa dimensão que a gente costuma chamar de realidade, mas quanto mais refinada, talvez, fosse uma história, ao mesmo tempo, quanto mais simples fosse uma história, mais ela preservaria a sua verdade de uma dimensão para outra. Quanto mais profunda e simples e sofisticada fosse uma história, mais ela guardaria como tesouro no coração, no útero do seu ser, uma verdade que se revela a verdade na nossa dimensão, a qual a gente se acostumou a chamar de realidade, mas também noutras dimensões. Histórias são naus interdimensionais. E dessa brincadeira com as palavras nasceu Interdimensionaus. A minha proposta é contar histórias que eu não sei quais são.
iniciar a gravação do vídeo, me conectar com a inspiração do meu coração e começar a falar. Talvez dentro de um limite, com maior ou menor rigidez, mas um limite de tempo, que o que vai caber dentro desse tempo é o que será contado. Eu não sei, minha proposta é descobrir o que isso vai se tornar e conhecer isso à medida que eu for realizando isso. Então talvez seja oportuno, nesse momento, falar sobre a minha reflexão nessa manhã, um pouco mais cedo, quando eu olhei para o sol e escutei do sol um discernimento, uma lição, um ensinamento com relação às ações. Eu, por conta da minha história, por conta do percurso que eu caminhei até aqui, na busca de curar feridas, dediquei muito tempo ao estudo da nossa relação com o trabalho. Uma relação que sempre me levantou muitas ressalvas e precauções. Nossa relação adoecida com o trabalho e a tentativa de descobrir uma maneira de me relacionar com o trabalho que reverberasse como harmonia no meu coração. Algumas das coisas que eu estudei me ensinaram sobre a relação entre os adoecimentos psíquicos, psiquiátricos, mentais, abundantes no nosso tempo, e a nossa maneira de encarar o trabalho como exaustão, como desempenho que nunca atinge uma produtividade suficiente, porque quanto mais a gente produz, seguindo essa ideologia que rege o nosso tempo em relação ao trabalho, da sociedade de desempenho, da sociedade do cansaço, da sociedade do sucesso, mais a gente tem a realizar. Nunca é suficiente. E enquanto a gente tem energia para seguir nesse caminho, a gente caminha no sentido do esgotamento das nossas energias e mais cedo ou mais tarde, dependendo da maior ou menor sensibilidade de cada um, a gente caminha para um esgotamento existencial, um esgotamento espiritual. E quando a gente chega nesse ponto de esgotamento, não raro, a alternativa que abundantemente nos é apresentada é a administração de químicas que teoricamente seriam capazes de esticar ainda mais a nossa tolerância à fome que a alma sente diante da existência que a gente carrega. Químicas que seriam capazes de simular um estímulo, um desejo, uma vontade, um ânimo
que o nosso ser já se tornou incapaz de produzir em função da desarmonia entre o nosso sistema, o nosso organismo, com todo o seu complexo arranjo de hormônios e orquestrações microcósmicas, e a mentalidade que guia e que orienta como é que a gente se comporta no nosso tempo em relação a esse tema do trabalho. Eu, por exemplo, descobri que eu sou um contador de histórias. E como é possível conviver a consciência, a mitologia que sustenta a minha existência como contador de histórias, e a mitologia do trabalho, que me restringe e me dá uma caixa bem mais apertada, aonde supostamente eu devo dar conta de organizar todos os meus significados e todas as minhas necessidades. Porque ser um contador de histórias não é um emprego, não é uma profissão, é um sentido de identidade poderoso em organizar a minha existência e a minha travessia enquanto eu navego por esse mar que é a dualidade, com todas as suas maresias. E o que o Sol me inspirou esta manhã, me ensinou, através de sua sabedoria, tem a ver com o tema da ação. Que é um ponto, um passo fundamental da criação das nossas realidades. A ação, aceitação, intenção, ação, visualização, emoção, observação. E eu apresentei ao Sol a minha dificuldade com relação ao agir por conta dessa minha ressalva, esse meu pé atrás, essa minha resistência a me entregar a essa correnteza de esgotamento, que é a ideologia da sociedade de desempenho. Como se eu precisasse encontrar uma maneira de agir no mundo sem ser sequestrado, dragado e arrastado por essa correnteza que nos conduz ao esgotamento de nossas almas e, consequentemente, ao adoecimento psíquico, mental, emocional, que se espalha por todos os lados. E o Sol me sugeriu que, ao invés de eu olhar para o mundo da humanidade, o mundo dos humanos, e buscar todas as justificativas
cheias de coerência, cheias de lógica, que me respaldariam na minha decisão de não agir. Eu me recuso a agir porque eu me recuso a me entregar a uma ideologia de realizar, sem nunca chegar a uma medida de cumprimento, de suficiência. Como expressão do meu amor próprio, eu me recuso a agir. Meu filho, ao invés de tu olhares para o adoecimento do mundo, buscando o reforçamento das tuas justificativas lógicas para não agir, olha para mim. Olha para o meu exemplo. Eu ajo, eu te ilumino nessa hora. Há 38 anos, por nenhum dia da tua vida, eu não me ergui, eu não me atrasei, eu não falhei com o meu compromisso de nascer levando vida a tudo quanto respira. Muito antes de tu nasceres, eu já fazia, eu já agia há milênios, há eras de milênios. Olha para mim para aprender qual é o lugar harmônico e saudável que deve inspirar a tua ação no mundo enquanto tu atravessas o oceano da dualidade. Se por alguns segundos eu hesitasse e pensasse se eu deveria nascer ou não, se eu não tivesse consciência de quem eu sou, alguns poucos segundos seriam suficientes para aniquilar toda a existência, que me leva a agir. É uma consciência muito profunda de quem eu sou e de que o que eu sou se expressa genuinamente através da minha ação de nascer, de iluminar. Eu não perco o meu tempo tentando agir as ações que não são minhas. Eu não tento fazer o que a lua faz. Meu compromisso com a minha ação é proporcional
ao meu compromisso de não agir as ações que não são quem eu sou. Eu te ensino sobre a disciplina e a honradez de um compromisso há milênios, nascendo sobre as histórias e as eras, sem falha, sem esforço. Sendo a minha maneira de expressar o que possa ser o amor. O irreferível, o indizível. Toda a criação é uma tentativa de expressar o inexprimível. Esse compromisso de sustentar a minha tarefa dentro dessa grande tarefa vem da consciência de que tudo é uma expressão que tenta se referir. Tudo é uma tentativa de decifrar um grande enigma. Há milhões de eras, eu honro o meu compromisso de tentar exprimir com toda a presença o meu palpite. Quando tu sentes o meu raio, o meu calor e a minha luz tocando a tua pele, te lembra que eu estou há milhões de eras sustentando honradamente o meu compromisso de tentar me referir, de tentar definir o que seja o amor. Essa é a motivação que me leva a agir, e essa consciência é a minha proteção. Que jamais permitiria que eu seguisse rumo ao esgotamento, porque quanto mais eu sirvo a esta ação, mais nutrido eu sou
para seguir agindo. Por isso, meu filho, para que tu hajas com o equilíbrio que tu desejas, nem no extremo, o que te é mais óbvio, nem no extremo tu deves te entregar à ideologia da produtividade desse tempo, nem no outro extremo, resistir a agir no mundo, como se da negação de agir fosse vir a tua proteção. Qual é a ação deste ser único que tu és, desta expressão perfeita do eu sou, na travessia da dualidade? Qual é a ação que está alinhada, que está em harmonia com essa vocação que toda a criação carrega de elaborar o seu palpite de decifração do enigma de todos os tempos, de todas as eras, do que possa ser o amor? Que ação é essa que, em tu agindo, ela não te conduz ao esgotamento, e sim à leveza de ser atravessada pelo poder que sustenta de outras dimensões tudo o que nesta dimensão da dualidade respira, cheira. O cheiro do manjericão, meu filho, é uma tentativa de explicar o que é o amor. O canto dos pássaros, meu filho, é a persistência do que é relativo e passageiro, não desistindo de tentar se referir ao irreferível. E qual é, meu filho, o teu canto, que não teria como nascer de outra manifestação individuada? Tem um canto que, por definição, por lógica, não tem como nascer de outro ser, a não ser este indivíduo que tu és, esculpido com os traços, as dores, os renascimentos e as relatividades que tu escolheste para ti, como um ator escolhe e esculpe um personagem e faz de conta, durante o tempo de uma peça, que é aquele personagem, na tentativa de expressar um aspecto da humanidade, da sua própria humanidade, que de outra forma não conseguiria.
e inspirado por essas palavras e ensinamentos do Sol, algumas horas atrás, eu decidi dar o passo, praticar a ação de contar essa história. Com todos os medos e todas as dúvidas que giram junto comigo enquanto cada palavra sai da minha boca. E de fato, essa ação no mundo, escolher gravar um vídeo para contar essa história simples, me dá uma sensação de que essa ação não me subtrai, de que essa ação não diminui a minha energia, ao contrário, de que essa ação me alimenta. Era uma vez um contador de histórias, contando e vivendo e cantando histórias de despertar, histórias de libertação.